Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma noite super especial. Nós vamos falar hoje sobre o empreendedorismo na estética, parte 2, análise de mercado, e eu quero você conosco. Tudo bem com o som? Tudo certinho? Vamos lá, a Juliana já está entrando. Boa noite. Quem aqui já fez as atividades que nós falamos? Olá, Juliana. Oi, Lu, boa noite Boa todo noite, tudo mundo. bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. O Tá pessoal está bom, entrando. isso Vamos aí. lá. Hoje a gente tem bastante coisa, né, Ju? Hoje a gente tem bastante Terminar o que a gente coisa, tinha Lu. começado. Isso, hoje nós vamos falar principalmente sobre público-alvo, né? Que é o calcanhar de Aquiles aí de um monte de gente. É, o pessoal não pega, não entende, né, Ju? Ou É, tem dúvidas, né? Eu é, vejo que os profissionais têm muitas dúvidas com relação a público-alvo. E às vezes eles confundem um pouquinho o avatar com público-alvo, né? Que são duas coisas diferentes. O termo parece ser o mesmo, mas são diferentes, né? sim, completamente diferentes, Lu. E é isso que a gente vai Legal. falar hoje. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrando aí. Já Vamos de lá. antemão, quero agradecer vocês, a repercussão das lives. Estamos tendo bastante feedback, né, positivo, né, Lu? Né? Positivo, Então, muito legal. quero agradecer mesmo. Hoje eu atendi uma profissional, sabe, Ju? Que ela me perguntou porque ela estava com dúvidas, né, no como que ela ia fazer, né, para que ela pudesse engajar mais pessoas. E aí a gente conversou um pouquinho o que você já falou nas lives anteriores, ela ficou super feliz, vai fazer o dever de casa. E o mais importante, né, Ju, é que a gente tem os e-books e eles têm os exercícios para você completar, ou seja, todo o seu plano de negócio vai estar escrito até o final. E lógico, você vai poder mudar, né? De tempos em tempos, a gente vai atualizando esses dados. Isso é importante. Mas é importante que você baixe o e-book, faça os exercícios, para que você entenda, né? Porque assim, empreendedorismo, essa área, né, Ju, não dá para a gente só ouvir. A gente tem que ouvir, mas a gente tem que anotar com relação ao nosso próprio negócio. Porque aí as dúvidas vão surgindo e a gente consegue sanar essas dúvidas lá no nosso canal do Telegram. Ou quando vocês entram em contato, que foi que aconteceu, essa pessoa entrou em contato comigo no direct, né, do Instagram, e depois nós começamos a conversar a respeito. Foi bem bacana, foi uma experiência muito legal. Ela saiu super satisfeita. Ela falou: Nossa, clareou, eu não estava entendendo algumas coisas. Então ela se sentiu assim super bem, sabe? Isso é que é bacana. Exatamente, como a gente sempre fala aqui, né, gente? A gente tem as lives, vocês podem acessar as lives quando vocês quiserem no IGTV da própria Lucinéia. Perdão, gente. Entrar também no Telegram, que lá tem os e-books disponibilizados para vocês. Gente, está super didático, tá fácil de compreender, tem É. esses exercícios, tá super bacana. Então, se a gente fizer, se vocês fizerem passo a passo, como a gente sempre fala aqui, ao final dessa série de lives, vocês estarão já com o plano de negócio de vocês prontinho, né? E nem É isso perceberam, aí. né, Lu? É isso aí. Então, E Ju, vamos só lá. um aviso. As outras lives, elas já foram retiradas do IGTV e elas só estão disponíveis no Telegram, porque esse é o nosso objetivo, que as pessoas interessadas e que queiram realmente prosperar no seu negócio, ela tem um canal para isso, tá? Então lá está tudo na sequência. Quem não assistiu pode entrar e assistir desde a primeira aula, hoje é a quarta, né? Hoje é Acho a que hoje é a quarta. quarta. Hoje é a Isso, quarta. Então, isso. vocês vão assistindo e vão complementando a leitura através dos e-books. Isso é importante, né? Exatamente. Então vamos lá, então, Lu.
Bora. Vamos lá? A semana passada a gente falou sobre algumas coisas, eu vou fazer um rápido retrospecto, tá? Até porque o pessoal também pediu para dar uma aprofundada de novo na questão do público, e é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, tá? Mas retomando um Legal. pouco, nós falamos a semana passada sobre diferenciação, buscar o nosso diferencial, né, gente? Gente, o que a gente tem que entender de antemão é que nós temos que saber quem nós somos, como a gente sempre fala aqui, gerar esse diferencial para a gente poder gerar valor, tá? O valor, quando eu falo, não é o valor monetário, mas sim o valor, o que a gente presta de benefício, de qualidade, de serviço para aquele nosso cliente. Então, é através dessa geração de valor, do que a gente passa para o nosso cliente, que a gente vai conseguir prospectar novos clientes, que a gente vai conseguir, inclusive, fidelizar esses clientes, tá? E hoje nós estamos vivendo, né, numa época que essa geração de valor, ela é muito importante. Por quê? Nós estamos na era da internet, né? Quando eu falo hoje, nós estamos falando de internet há mais de 20 anos, mas principalmente com as redes sociais, a gente tem uma gama de informação muito grande, né? E como é que a gente consegue se manter ou se diferenciar? Gerando valor. As pessoas consomem valor. As pessoas, quando elas têm conectividade com alguma marca, é porque elas acreditam naquela marca. Então, a gente ter o nosso diferencial, a gente começa a ter valor perante ao nosso cliente, perante ao nosso público, perante, inclusive, a nossa concorrência. Então, exatamente, é o coraçãozinho azul. Está de azul hoje, né, Lu? Toda de azul, até Toda o de azul, esmalte. até o esmalte de azul. É isso Tudo, ó, aí. brinco, Hoje, tudo. hoje eu tô amarela, hoje. Ótimo. Tô uma gema. Então, vamos lá. Então, voltando, uma coisa importantíssima é essa geração de valor. E a gente só consegue saber isso quando a gente mapeia, faz aquele exercício que nós falamos lá na live passada, tá? E aí, nós vamos começar a falar agora, propriamente dito, sobre o público, né? Como que a gente consegue diagnosticar, como é que a gente consegue identificar o nosso público? Gente, boa noite a todo Boa mundo que noite, está entrando Valéria. aí. Ai, Valéria é uma fofa. Boa noite, Valéria é uma Valéria. super empreendedora, viu? Uma É, super empreendedora, estudando bastante, criando seus próprios procedimentos estéticos. que ótimo, Muito legal, muito que legal. ótimo. Ela tá Obrigada bem pela engajada. presença, Valéria. Ela está Que engajada em ótimo, realmente fazer a diferença. que bom, que bom. Então, como eu dizia, e como você também antecipou agora há pouco, a gente tem que entender que o público físico, ele é um, e o público online, ele é outro, tá? Porque a principal diferença, o público online, ele é fictício, e aí eu estou colocando entre aspas, por quê? A gente faz um mapeamento, principalmente baseado nas informações daquele público presencial, físico que a gente tem, mas a gente tem como mapear, como a gente interagir na internet, através das redes sociais, mas o fato é que a gente não consegue ter esse relacionamento de proximidade que o físico, que o presencial nos propicia. Então, a gente chama esse público da internet de fictício, mas não que ele não exista, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Agora, o público-alvo, tanto no presencial quanto no online, tá? A gente tem 4 etapazinhas aí para a gente cumprir. Primeiro, a gente tem que identificar as características gerais desse público. E aí, depois a gente vai esmiuçar uma a uma, tá? As características Legal. demográficas que a gente chama, né? Faixa etária, profissão, mais ou menos a renda, né, dessa pessoa, onde ela mora, que mais? O hábito de consumo dela, se a maioria é homem, se a maioria é mulher, tá? E aí, assim, por que que é importante? Quando a gente vai lá alugar um espaço, a gente, além de concorrência, que a gente vai falar mais para frente, a gente tem que dar uma mapeada no nosso entorno.
ver mais ou menos a população, o público que está naquela região. Tá? Então, assim, às vezes a gente aluga um lugar, né, um ponto comercial, né, às vezes no ímpeto, na emoção, e a gente esquece de se atentar a essas coisas. Então, assim, gente, é sempre legal. Vocês gostaram de um ponto comercial? Analisem não só o ponto em si, não só o local em si, mas dê uma passeada no entorno, vê mais ou menos o que tem de concorrência, obviamente, mas como que é o comércio daquele local, os transeuntes daquela rua, daquele bairro. Então é legal a gente avaliar e a gente definir essa localização com muita calma, com muita prudência. E a gente sabe, né, Lu, que às vezes esse lado emocional às vezes grita e a gente se empolga e acaba esquecendo de levar considerações tão importantes como essa, né? Às vezes eu vejo algumas profissionais que optam por locais de beleza, enfim, por pontos comerciais em questões, em regiões estritamente residenciais. E ali a circulação é muito pequena, a visibilidade é muito menor. Não é que não vá ter público, óbvio que sim, mas o trabalho é redobrado e as estratégias que a gente vai falar mais para frente, as estratégias, as ações de marketing, elas têm que ser diferentes e ainda com mais dedicação, tá? Então, essa é a primeira dica. Dê uma rodada, dê uma passeada sobre, né, ao redor, no perímetro daquele local onde vocês vão escolher, para vocês fazerem mais ou menos esse mapeamento. E aí eu falei que eu ia explicar um pouquinho, em particular, dessas condições, né? Por quê? Porque a segunda etapa, quando a gente começa a diagnosticar, mapear esse cliente, é entender qual que é o interesse desse cliente, qual que é o comportamento desse cliente. Gente, como eu disse a vocês agora, a principal característica quando a gente começa a mapear, uma das coisas é faixa etária, tá? E aí, essa faixa etária, ela vai impactar diretamente no hábito de consumo, no comportamento da minha clientela, tá? Quem já tem cliente aí, sabe do que eu estou falando, ou então comece a se atentar, e quem está começando, preste bem atenção nessa questão de faixa etária. Juliana, mas eu não consigo estabelecer uma faixa etária, eu quero atingir a todo mundo. Não tem problema. Esse é o problema. Né? A gente pode atingir, às vezes, de repente, a gente está falando de um salão de beleza cabeleireiros, por exemplo. Né? É um perfil bem aberto. Agora, estética já é outra situação. Tá? Então, assim, perdão de novo, gente, hoje eu estou com a garganta bem seca, me perdoem. Quando eu paro na faixa etária, eu começo a entender essas formas de comportamento. Então, por exemplo, aquele público que tem mais ou menos acima dos 60 anos, a gente pode atingir? A gente pode atingir, mas ele tem um perfil de comportamento. Como que esse cara ele se comporta? Ele é mais fiel, né? Ele demora para acreditar em você. Ele não compra o que você fala tão facilmente. Aí, quando você consegue um voto de confiança dele e ele gosta, ele não te larga mais. Tá? Exatamente. Mas é um público extremamente conservador. Tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque, mais do que isso, a gente pode determinar aqui os tipos de tratamento que nós vamos oferecer nos nossos espaços, tá? Então, assim, esse público tem tratamento para eles? Óbvio que tem, tá? Mas a gente pode, se for o nosso objetivo empreendedor, se for o nosso foco, a gente tem que entender que o comportamento dele, ele é um público mais conservador, porém, em sua maioria, também é um público que tem um certo poder aquisitivo e tem mais estabilidade econômica também, tá? Isso também é um dado... verdade, viu, Ju?
Porque assim, Exatamente. eu tive um público, né, da melhor idade, numa das clínicas que eu tive, e foi muito bacana porque assim, eles realmente são fiéis. Muda-se até a decoração, né, a forma como você recebe, a decoração do local, né? Então, na época, a minha clínica ela tinha mais uma decoração retrô, sabe? Tinha uma salinha que tinha uma mesinha para chá, para a gente bater papo, né? Então, assim, todas as pessoas da cidade já sabiam que a minha clínica, ela tinha esse objetivo. E é muito interessante que a partir do momento que ele gosta de você, ele traz muita gente, porque eles têm muito conhecidos. Realmente é um público fiel e os tratamentos são diferenciados mesmo, né? Ju? Não são os mesmos, por exemplo, uma pessoa de 30 anos. Geralmente são tratamentos mais para alívio do estresse, né, da dor, do bem-estar, e é isso que eles buscam. E é um grande nicho de mercado, mas você tem que entender esse público, né, para saber o que você pode ofertar e continuar ofertando para esse público, né, Ju? Exatamente. Então, é um público, Lu, como você disse, que tem tratamentos específicos, e se esse for Sim, seu foco, é um público, desculpa de novo, gente, que vale a pena dar atenção, se for o seu foco, tá? É um público também questionador, gente. Então, assim, para você fazer com que ele siga você, para você fazer com que ele seja fiel a você, você tem que ter muita argumentação técnica, você tem que estar, tem muito conhecimento. Então, essa atualização constante profissional, ela tem que ser feita, tá? Além de tudo, o atendimento a esse público tem que ser impecável, gente. É um público, entre aspas, carente, é um público que gosta de conversar, é um público que sabe que ele quer se ocupar, então é um público que requer uma atenção diferenciada, isso, tá? exatamente. Quando a gente fala, então, de uma outra geração, né? Quando a gente fala de marketing, a gente divide em gerações, né? Essa que eu falei para vocês agora, a gente chama de baby boomers, que é aquela geração pós-guerra, sabe, gente? Acho que alguns de vocês eu tô abrindo um pouquinho para vocês entenderem como isso é importante, vocês entenderem a faixa etária do público de vocês. Para vocês, primeiro, escolher o tipo de tratamento que vocês vão fazer. Depois, determinar desde o layout até a forma de atendimento. E É, terceiro, lá na frente, gente, quando a gente entrar em marketing digital, como é que vocês vão se comunicar com esse público? Então, vocês entenderem essa faixa etária é imprescindível, porque dita tendência, dita comportamento, hábito de consumo, tá? Por isso que eu estou me aprofundando um pouquinho mais, tá? Então, como eu disse para vocês, essa geração que eu acabei de descrever, ela chama-se Baby Boomers, que é aquela geração pós-guerra, sabe? Que trouxe aqueles hábitos, por isso que eles são tão conservadores, da guerra, de fazer estoque de alimento em casa, e eles mantêm isso até hoje, né? Então, esse é mais ou menos o perfil. A segunda geração que a gente trabalha é a geração X. Gente, não precisa, sabe, gravar nada desses nomes que eu estou falando para vocês. É só a título de curiosidade, de complementação, mas só para vocês entenderem mesmo a linha de raciocínio, tá? Essa tal de geração aí, ela está entre os 40 e os 60 anos. Essa geração, ela transita aí entre os baby boomers e a geração Y. Gente, esse pessoal é um pessoal crítico, é um pessoal que teve acesso a estudo, por exemplo, às vezes eles eram os primeiros a ingressarem na área acadêmica, né, no ensino superior. Então, mas ao mesmo tempo eles são um pessoal um pouco mais cético, tá? Então, assim, você tem que ter tanto quanto esse pessoal, né, da terceira idade, vocês têm que ter muito embasamento técnico do que vocês vão sim. vender para eles, porque eles são extremamente questionadores. Eles não são fáceis de serem convencidos. Então, e mais do que isso,
Ao contrário da geração Baby Boomers lá, que não vai tanto atrás de informação, não tem tanto acesso à internet, não tem o hábito de consumir informação por meio da internet, essa geração, ela já consome. E ela consome não só Instagram, ela consome YouTube, que a gente sabe que é uma plataforma que tem um monte de informação de bastante relevância. Então, não é qualquer tipo de informação, de argumento que vocês podem convencer esse pessoal dessa faixa etária aí, tá? Porque é um pessoal mais cético, como eu disse. Porém, eles podem não ter não ter, mas eles podem, o poder aquisitivo deles pode não ser o mesmo dos baby boomers, mas eles têm sim condições de investir no que eles querem. Quando eles entendem que eles estão sendo satisfeitos, que vocês estão atendendo a necessidade deles, eles também passam a ser fiéis, tá? Essa característica Exatamente. desses públicos, ela é muito interessante, porque é um público que eles são questionadores, né? Esse público até os 40, dos 40 aos 60, é um público que ele se informa, né? Ele sabe o que ele quer, porque ele também já teve experiência também, não só de vida, mas ele veio acompanhando também a trajetória da estética ao longo do tempo. Então, ele acompanhou toda essa evolução técnica também. Então, você não está falando com qualquer um. Então, quando a gente consegue convencer, quando a gente consegue satisfazer a essa necessidade deles, eles também, gente, dificilmente vão deixar vocês. E aí, mais ainda, eles vão ser o propagador do serviço de vocês, tá? Aí nós vamos passar para uma outra geração, que é a geração dos 25 aos 40. Aí, gente, a gente começa a ter um pouquinho mais... Oi, que foi, Mari? Essa geração a gente consegue identificar pela faixa etária? Sim, conseguimos, Mari. Sim. A Mari foi minha aluna, tudo bem, Mari? Boa noite, Mari, seja bem-vinda. A geração Baby Boomers, eu vou falar aqui rapidamente, tá? A Baby Boomers, eu vou até aqui colar também, ela vai dos 60 a 80, tá? A geração X, ela vai dos 40 aos 60. A geração Y, que é a Millennials, né, que a gente agora está bombando aí, vai dos 25 aos 40. E a geração Z, que é dos 10 aos 25, tá? E tem uma outra chegando aí, que é a geração Alpha, que começa nos 10 anos aí, que é um parênteses aí que a gente abre, tá? Então, assim, tudo bem, Mari? Entendeu? E é muito legal, né, Ju? Porque às vezes você não pensa a respeito disso, né? Você não pensa a respeito de gerações e como é a concepção, como que essa pessoa pensa. E quando você faz essa divisão que a Juliana falou, você consegue entender mais até mesmo das necessidades dessa pessoa, né? E como essa pessoa ela vai se comportar quando for fazer um tratamento com você. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente faz com que os nossos tratamentos eles sejam todos iguais, até a forma de abordagem. E às vezes você não entende por que essa abordagem ela cai muito bem para um tipo de pessoa e não cai muito bem para outro tipo de pessoa, né? Por quê? Porque muda tudo, gente. Muda a linguagem, muda a postura, muda tudo. Então, você sabendo disso, você sabendo dessas divisões, né, Juliana, você consegue achar uma linguagem mais adequada, até mesmo para se fazer compreendida. E para fazer com que, né, esse paciente ele vá aderir ao seu tratamento. Porque, às vezes, por uma questão de linguagem, ele acaba não aderindo. Ele acaba não gostando, e às vezes você não entende por quê. Ou ele acaba não seguindo, né, aquilo que você orientou. Mas quando você divide, passa a entender quem é essa geração, você consegue sim
chegar nessa pessoa e ser convincente, né, Juliana? Se fazer entender. E isso é extremamente importante e eu quase não vejo isso dentro, com os profissionais de estética, viu, Juliana? Eu vejo mais em algumas empresas de relações humanas do que com o profissional da estética. Então, gente, o que a Juliana está trazendo hoje é uma joia, é uma joia. Ela está importando da indústria, das empresas, para dentro da área da saúde e beleza. Isso é assim, não tem preço, né, Ju? É É, impor- realmente algo extremamente importante. é importante, Lu, porque assim, a gente consegue identificar principalmente os tratamentos que a gente vai escolher, sabe? Porque quando a Exatamente. gente vê, e assim, gente, mais do que a gente fazer essa análise, daqui a pouco eu complemento as gerações para a gente entender os perfis, a gente determina, então, o hábito de consumo dele, a gente sabe, por exemplo, quando a gente fala da geração Y, por exemplo, que é do 25 aos 40 anos, é uma geração que ela é mais flexível. Então, assim, quando você vai falar com ela, gente, quando eu falo, não é só, é o falar pessoalmente, é o falar pela internet, é o falar sobre o tratamento, sobre o seu serviço, tá? Quando a gente fala com essa geração, obviamente, de novo, a argumentação técnica tem que ser a linha de frente, tá? Mas você sempre tem que se fazer lembrar para essas pessoas, né? Então, Exatamente. aí entra para essa geração, principalmente, são pessoas extremamente consumidoras da internet. Então, o conteúdo de redes, para as redes sociais, perdão, elas são imprescindíveis. Porque hoje eu fiz um tratamento com a Lu, eu achei bacana, mas amanhã eu tive um contato através das redes sociais com uma outra clínica, com uma outra Ela concorrente, eu troca. vou lá e vou experimentar. Porque esse é um Isso, público flexível, né? Ele não é tão exatamente. fiel quanto as gerações anteriores. Mais do que isso, Exato. gente, a questão de posicionamento financeiro deles também é diferente. Não é um pessoal que está tão estabelecido financeiramente falando. Então, quando a gente consegue diagnosticar isso, é muito bacana que a gente consegue estabelecer, inclusive, a forma, não só a precificação, que a gente vai ver lá quando a gente vai falar de planejamento de marketing, mas a forma de pagamento. Então, de repente, eu posso dar parcelamento para esse meu cliente. Eu posso, enquanto eu poderia parcelar para um público da geração dos 40 aos 60, por exemplo, em 3 vezes, de repente, dependendo do tipo de tratamento que eu for fazer, obviamente, eu posso oferecer um parcelamento maior. Então, vocês percebem que essas características, elas não são detalhes, gente. Elas nos ajudam muito a determinar como que a gente vai se relacionar, né? Em termos de fala, né? Seja ela escrita, seja ela oralizada, mas também em termos de gestão. Porque, de novo, comportamento, hábito de consumo diferente, né? Outra coisa, por Exatamente. exemplo, essa geração dos 25 aos 40, né, que é essa geração Y aí que a gente fala, além de ser flexível, ao mesmo tempo, ela é bastante consumidora. Então, quando vocês vêm com novas opções de tratamento, com melhorias, elas também vão querer experimentar, tá? Então, façam esse mapeamento. Depois, Lu, a gente pode fazer uma live só falando das Só sobre isso. características dessas gerações. Como você disse, Exatamente. parece o pessoal da estética, às vezes, não considera falar, eu vou atender dos 25 aos 60. Podem atender, não tem problema algum. Desde que vocês consigam diagnosticar essas Isso, separar. características. Uhum. Exatamente. A essas características, oferecer serviços que atendam às necessidades. Gente, essa é outra palavra de ordem para vocês. Necessidade. Vocês têm que atender às necessidades, às dores dos clientes de vocês. Vocês só fazem isso, só conseguem fazer isso quando vocês mapeiam o público de vocês, tá? É. Então, quando vocês atendem a essas necessidades, aí sim eles vão voltar a consumir os serviços de vocês, mas
também eles querem novidade. Lembrem-se, são públicos consumidores de informação, principalmente de informação por meio da internet. E a internet, o que mais nós temos aí, são uma infinidade de informações boas e ruins. Então, por isso que é legal, né, Ju, só te cortando. A Mari perguntou se vai ficar gravado. Vai sim, Mari. Vai ficar até amanhã. Depois a gente vai subir isso para o nosso canal do Telegram, tá? Que tá na bio aqui do meu Instagram. Só clicar e entrar. É bom a gente até frisar, né, Ju, porque é um público, como você falou, ele gosta de experienciar e como ele gosta de informação, é importante que você forneça as informações para ele. É importante que você sempre mantenha, em termos de novidade, você está sempre entrando em contato e oferecendo uma informação de qualidade. Porque aí, a hora que ele vai comparar, ele vê qual é a sua expertise. Se está de acordo com o que ele está lendo. Isso só fortalece esse relacionamento, né, Ju? Exatamente, gente. Por isso que, assim, para essa geração, se a maior parte do seu público for essa, de 25 a 40, 40 e pouquinhos, né, gente? O marketing de conteúdo é imprescindível. Sabe, gente? Por mais que vocês tenham a clientela de vocês, estejam lá no presencial, façam boca a boca, a clientela de vocês façam boca a boca. Gente, nunca se esqueçam, são pessoas... Boa noite, Joel. São pessoas consumidoras de informação na internet. Então, eles irem experimentar, terem a experiência com um vizinho e gostarem, não é difícil, tá? Não é mesmo. Então, assim, muito cuidado ao tratar com esse público, tá? E aí, gente, a geração, né, até dos 20 e poucos anos, vamos colocar aí dos 20 aos 25 anos, também é uma geração mais flexível ainda, né? É uma geração que reivindica muita coisa, ou seja, ela vai querer o melhor de você, mas ela não tem, às vezes, tanta informação sobre aquilo que você está oferecendo. Então, mais uma vez, percebam, sempre vai nortear sobre essa capacitação técnica. Como vocês têm argumento técnico, conhecimento profissional sobre cobrar... Oi, Dayana. Sobre cobrar a avaliação, a anamnese, você está falando? Nós vamos falar... posso responder? Só respondendo rapidinho. Depois a gente vai chegar nisso, tá, Dayana? Mas assim, depende de como você faz a avaliação, né? Eu faço uma consulta. Então, na consulta, mesmo que a pessoa não faça um tratamento comigo, ela vai saber tudo o que está acontecendo com ela e as possibilidades. E eu ofereço isso até por escrito. Então, é uma consulta. Se é só uma avaliação para saber se ela vai fazer uma limpeza de pele ou se ela vai fazer um tratamento corporal, fica um pouco difícil cobrar, né? Porque todo mundo fala assim, avaliação gratuita. A minha consulta, ela dura 2 horas, para você ter uma ideia. Então, é verdade, porque eu já tudo. A Juliana já fez comigo. Dura 2 horas ou mais. Aí é uma consulta. Porque nessa consulta, ela vai entender quem ela vai entender por que ela está tendo aquele problema e ela já vai ter dicas do que ela pode fazer no dia a dia para melhorar aquele problema, que foi o que eu passei para a Juliana, né? Então, isso é uma consulta, isso tem valor, tá? Isso tem um valor e a gente cobra. Então, a gente cobra uma consulta quando ela realmente vai fazer a diferença para esse paciente. Mesmo que ele não faça um tratamento comigo, ele já sabe quais as alterações diárias que ele vai ter que fazer para melhorar aquela disfunção, tá? Desculpa, vamos lá. Imagina. A gente vai falar sobre essas questões de precificação, tudo lá na frente em planejamento de marketing, tá, gente? A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas ótimo, podem continuar. A Valéria faz 1h30, 2 horas. Tem que cobrar, viu, Valéria? Não é uma avaliação, é uma consulta. A avaliação é algo muito rápido.
tá? Consulta não, consulta realmente você vai investigar melhor essa pessoa e depois você vai fazer uma análise para ela, tá? É isso aí. Então, vamos lá, então, gente. Vamos. Então, deu para vocês entenderem mais ou menos? Depois, se for o caso, comentem aqui, procurem a gente no Telegram, no Direct, a gente faz uma live só falando, porque é muito... esse assunto de idade, de faixa etária, de comportamento, ele é muito extenso, ele é muito denso, inclusive, viu, Lu? Tá? Mas eu dei um panorama, um geralzão aqui para vocês entenderem por que quando eu falei dessas características gerais, eu pedi para que vocês se atentassem à faixa etária, tá? Um dado interessante, ô Lu, saiu recentemente uma pesquisa de uma grande marca aí de cosméticos, né? Sobre tratamento de beleza. E aí a gente sobre os cuidados com a pele da beleza. E é interessante que assim, a gente sempre acha a questão de rejuvenescimento, por exemplo, os tratamentos de rejuvenescimento. E a gente sempre acha que é o pessoal mais velho, né? Que se preocupa com que busca esse tipo de tratamento. Quando não, também procuram, mas tem um público muito grande na faixa dos 25 aos 35 que consome demais os tratamentos com cuidados da pele. Então, por exemplo, limpeza de pele, gente, é um tratamento que engloba as faixas etárias de uma maneira quase que geral, né, Lu? E você Sim. pode oferecer como sendo um carro-chefe da sua clínica, do seu espaço, né? Se essa, de novo, gente, se esse for o foco empreendedor de vocês, tá? E aí, de novo, vocês vão afunilando os serviços de vocês para se tornar diferenciais. Lembrando sempre, quando vocês começam a abrir muito o leque, vocês perdem o foco, investem errado e a probabilidade de vocês não terem sucesso aumenta cada vez mais, tá? Olha, Ju, eu conheço pessoas, Ju, que trabalham só com limpeza de pele, né? E essas pessoas, elas ganham muito. Elas, acabou a força aqui. Opa! Ai, acabou a força. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para ligar aqui. Mas pode falando, pode falando. Manda bala. Tá, gente, eu vou continuar. Só vou buscar uma luz. Aqui. Vou continuar aqui enquanto a Lu busca luminosidade. Bom, gente, então, continuando então aqui, a outra característica que a gente pode avaliar né, desse comportamento é a frequência que esse público consome o nosso serviço. Como eu disse a vocês, esse público mais ou menos de 25... Gravando, Ju? Oi, Lu, me ouve? Juliana, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você me ouve? Tá travando, pessoal. Tô te ouvindo. Tô aqui à luz de outro celular. Tá, mas vocês me ouvem? Mas tô te ouvindo, só que tá travando muito, Ju. Tá. Querem continuar? A gente retoma esse assunto a semana que vem? Porque aqui realmente caiu. E a conexão tá muito fraca também aí, viu, Ju? Tá. Então, gente, desculpa, como a Mari disse, quem sabe faz ao vivo, imprevistos acontecem, a gente se desculpa, mas ao vivo é isso mesmo, né? A gente vai retomar essa live a semana que vem, vamos voltar a falar sobre esse tema. Aproveitem, entrem no canal do Telegram, que está na minha bio, está na bio da Lucinéia, e a gente retoma essa live. Agradeço demais a presença de vocês que estiveram com a gente até agora, e a gente retoma a semana que vem, fazendo um panorama geral, e vamos juntos nessa. Tá melhor? Você me ouvem? É melhor, né? Tô te ouvindo, só que assim, a sua imagem ainda tá um pouquinho distorcida, Ju. Tá. É melhor, isso aí, Valéria, para não ficar algo muito ruim, tá bom? Então a gente retoma. Foi muito legal essa história de público-alvo, né? Então comecem a pensar sobre isso. Essa pequena live que nós fizemos, a gente vai passar para o Telegram e vai ficar no ar até amanhã, tá bom?
Gente, obrigada pela presença. Coisas acontecem, né? Mas a gente Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez pelo apoio e por vocês terem estado aqui com a gente. Obrigada. Um beijão, boa semana.